E no começo de tudo, vários alunos estão a caminho da escola em mais um dia normal em suas vidas, mas de repente um garoto chama a atenção de uma garota de cabelo curto e loiro e diz que, como monitor do comitê escolar, ele não pode deixar ela passar com esse tipo de roupa que ela tá usando. No caso, a garota tá usando uma saia muito curta e provocativa, algo inadequado para a escola, e a garota por sua vez o confronta, reclamando que todos os dias o garoto enche o saco dela, dizendo que não é da conta dele o que ela veste ou deixa de vestir. E ao ouvir isso, o garoto diz que não é comum se vestir de forma tão provocativa para deixar a calcinha dela à mostra. Em seguida, ele até supõe que ela seja uma exibicionista. Nisso, a garota se defende dizendo que apenas parece que dá pra ver, mas ele responde dizendo que já viu mais de 2 vezes, dizendo que esse é um modelo de roupa provocativa que pode despertar desejo nos alunos homens. Então a garota envergonhada diz pra ele não olhar mais e parar de falar sobre despertar desejo. E além disso, ela chama ele de pervertido. Isso, ele pede desculpas e diz que é extremamente sexy. Então a garota golpeia ele com um soco na barriga e depois disso ele diz que a violência é uma das violações da regra, falando que vai levar essa informação à escola, mas por conta daquele soco na barriga ele acaba vomitando. Enquanto isso, na sala de aula, as amigas daquela garota estão conversando sobre o garoto da entrada da escola. Eles descobrem que o nome dele é Sakura Diamond. E isso, uma garota de cabelo curto e castanho diz para sua amiga exibicionista que se Sakura Diamond souber o nome, turma, ela fala isso não querendo a companhia dele, mas Sakura Diamond interpreta como se ela estivesse falando sério e pede para acompanhar a garota. E já no caminho, Kohinata pergunta o primeiro nome de Sakura Diamond e ele responde dizendo que seu nome é Tougo. Nisso, Kohinata tenta puxar mais assunto com ele, perguntando sobre a escola que ele estudou, e o garoto responde da forma mais seca possível, acabando com o brilho nos olhos de Kohinata. Porém, Sakura Diamond desabafa sobre seu pai ser rigoroso e fazer com que ele vivesse de forma totalmente regrada. E além disso, Sakura Diamond diz que seus amigos também reclamam dele, dizendo que é sufocante ficar perto do garoto e o chamam de sem graça. E nisso, Kohinata pergunta se ele não guarda a mágoa de seu pai, pois ela guarda a mágoa do seu pelo seu primeiro nome. E nisso, Sakura Diamond pergunta o porquê ela não gosta do primeiro nome, e ela por sua vez responde dizendo que é vergonhoso e não é um nome chamativo e se preocupa com esse poder atormentar ela pro resto da sua vida até a terceira idade. E mesmo ele achando o nome bom, Kohinata não acha que combine com ela e sente que seus pais escolheram o nome por impulso. E no meio da conversa, a mãe de Kohinata liga pra ela, deixando ela envergonhada pelo fato de Sakura Diamond estar ali escutando. E isso, ela se vira de costas para poder conversar com a sua mãe com um pouco mais de privacidade. E a mãe da garota pergunta se ela vai querer queijo no hambúrguer. Ela fica cheia de vergonha de dizer que sim, mas acaba gritando que quer queijo no hambúrguer. E assim que ele encerra a ligação, Sakura Diamond diz que ela é uma pessoa adorável e que seu nome combina com ela, mas Kohinata então golpeia ele, ficando envergonhada com o que ele tinha dito. E ao chegar em sua casa, Kohinata diz que eles podem se chamar pelo primeiro nome e logo Sakura Diamond vai para sua casa depois de concordar, mas ela fica surpresa em saber que ele mora muito perto da casa dela, pois ela ficou olhando para onde que ele ia. Então ela vai até lá perguntando porque ela nunca tinha visto ele antes, e acaba que ela lembra que ele chega primeiro que todo mundo na escola e também sai depois de todos. E já no outro dia, Kohinata e suas amigas fazem um desvio do caminho da escola para poder beber um café, e nisso ela não para de pensar no Sakura Diamond. Então a amiga de cabelo curto diz que alguém viu Kohinata e o Sakura Diamond voltando juntos para casa, então ela fica sem jeito e nega essa informação a todo custo, mas de repente o próprio aparece ali na janela da cafeteria, parecendo um encosto, dizendo que desvios na ida e na volta da escola são proibidos. Então ele diz que elas estão violando uma das regras e precisa do nome de turma de cada uma. Dito isso, elas falam seus nomes e turma em um tom de deboche, mas então Kohinata tenta dar um sinal para ele não revelar o seu nome real, porém Sakura Diamond não entende a piscadinha e acaba soltando o nome dela, e nisso Kohinata joga um copo nele e diz que sabia que ele não entenderia o sinal, mas também dá uma bronca nele para ele entender o lugar e a hora para poder falar o seu primeiro nome e pergunta se ele não ia fechar o portão hoje, mas Sakura Diamond diz que tem um sistema de rotação, então ele ficaria livre naquele dia. E nessas amigas dele também entram na zoeira e começam a brincar com a cara dela, dizendo que na época do fundamental elas chamavam de Kohinata de Popoi, afinal elas também já sabiam do nome real da garota. Porém, ainda no fundamental, Kohinata teve uma crise de identidade danada, então pediu para as garotas começarem a chamá-la apenas pelo seu sobrenome. Tendo dito isso, as meninas convidam Sakura Diamond para tomar um café com elas, dizendo que ele aparenta ser um cara muito gente boa para se conversar. Em seguida, elas oferecem um café para ele e Sakura Diamond aceita na maior inocência, mas quando de repente ele nota que as garotas estavam tentando fazer ele ser um cúmplice, descumprindo a regra da escola de desviar a rota de casa, e assim que se dá conta disso, ele logo se irrita com elas. Porém, as garotas começam a forçar ele a beber com elas, colocando a bebida na boca dele
ele, e ao ver que não estão conseguindo fazer isso, as duas pedem pra Hinata ajudá-las, colocando o café na boca do Sakura Daimon, mas ela então fica envergonhada só em cogitar fazer isso, pois aquele café era o que ela tinha colocado à boca. Então, no desespero, ela bebe tudo, queimando a própria boca no processo. E no caminho com suas amigas, Hinata diz pra elas esperarem por ela, pois ela vai atrás de Sakura Daimon pra pedir desculpas pelo que ocorreu na cafeteria. E nisso ela explica que suas amigas não são mais pessoas, afinal, aquele é o jeito delas. E Sakura Daimon, por sua vez, diz que tá tudo bem quanto a isso, porém ele deixa claro que elas podem tomar uma advertência na próxima vez que forem pegas comprando lanches após a aula. E nisso Hinata se prepara para agradecê-lo, mas antes que pudesse fazer isso, as amigas dela aparecem do nada, então perguntam se elas podem sair para tomar um chá depois que estiverem em casa. E nisso Sakura Daimon responde que sim. E ao ouvirem isso, as garotas se empolgam e pedem para ele ir tomar um chá junto com elas qualquer dia. E nisso Hinata fica com muitos ciúmes, então uma delas provoca a garota, dizendo que não irão roubar quem ela tem interesse. E já no dia seguinte, as garotas começam a correr pelos corredores da escola, indo até a cantina para comprar comida, mas Sakura Daimon chama a atenção das garotas por estarem correndo no corredor e lembra elas que isso também é contra as regras. E durante a corrida, a Akina acaba caindo da escada, mas ela é segurada por Izubuchi, que faz parte do comitê de saúde. E ao ver isso, Izubuchi grita com a Akina, ficando irritado com elas, mas mesmo assim ele fica preocupado com a garota e pergunta se ela se machucou. E ao ver isso, Hinata entra no meio e fica indignada com a forma dele falar com elas, mas então Sakura Daimon chega e agradece por ele ter ajudado a Akina, e ao apresentar Izubuchi a elas, ele mostra seu jaleco, e Hinata ironiza falando que aparenta ser o uniforme de gangue, mas após isso Izubuchi faz uma reclamação ao Sakura Daimon e diz que ele deveria estar repreendendo as meninas por correrem nos corredores da escola, mas ao ouvir isso, Sakura Daimon rebate dizendo que Izubuchi também não foi salvar Akina a tempo dela se ferir e não se preocupou com a garota, pois antes dela cair ela aparentou ter torcido o pé, e nisso ele volta a falar até a garota chamando-la de idiota, pois ela não falou pra ele que tinha torcido o pé, e nisso ele leva ela correndo até a enfermaria enquanto pergunta se ela está se sentindo dor, mas leva ela no seu colo, e embora ela responda que não, Izubuchi alerta a todos para saírem da sua frente, pois ele está com um paciente em estado grave nos seus braços. E ao ver isso, Hinata diz que aquele cara completamente doido lembra Sakura Daimon de certa forma, e ao ver isso ele diz que Izubuchi apenas leva o seu trabalho muito a sério e por isso pode passar essa impressão um tanto quanto estranha. Mas no dia seguinte, os alunos descobrem que Izubuchi era um ex-encrenqueiro que vivia arrumando confusão na escola, porém Hinata continua achando Izubuchi um cara barra pesada do mesmo jeito que antes, e nisso Tazaki a corrige, dizendo que agora Izubuchi é um cara sério e muito dedicado ao seu trabalho. E, além disso, Tazaki diz que o jeito que ele carrega as alunas como umas princesas até a enfermaria também é uma marca registrada dele que muitas garotas gostam, e tem até alguém ali do lado que já virou fã dele. E nisso, mais tarde, já no pátio da escola, Hinata se imagina sendo carregada por Sakura Daimon, mas logo limpa sua mente em relação a isso, se questiona de onde veio essa visão estranha, e nisso ela segue a palestra da escola normalmente, até que do nada ela vê que tá todo mundo com bastante calor e tem gente começando a se sentir mal, e ela também percebe que tá começando a ficar zonza, e assim que percebem isso, Izubuchi aparece ali chamando a atenção e dizendo que vai entregar gel pra galera se refrescar rapidamente, porém Sakura Daimon corre em direção a ele pra poder ajudar o garoto, e nisso eles saem correndo entregando aqueles lencinhos pra todo mundo, mas então enquanto o Poemo também tava passando mal, ela cai no braço das suas amigas, e eles vendo isso, correm até a garota pra poder entregar o lenço pra ela, mas Izubuchi diz que acabou com todos e não tem mais um, mas mesmo assim eles continuam correndo até a garota pra levar ela até a enfermaria, mas Poemo simplesmente dá um soco nos dois e vai sozinha até lá, pois ela prefere se arrastar até a enfermaria do que passar a vergonha de ser carregada daquele jeito. E já no dia seguinte, Hinata é abordada por Sakura Daimon, que volta a reclamar dela, dizendo que a garota está com a saia muito mais acima do joelho do que os 5 centímetros que ele autorizou. Nisso, Hinata começa a meter o louco com força e diz que ele deve medir a altura da saia dela se quiser poder falar alguma coisa. E ao ouvir isso, ele prontamente se coloca à disposição para medir a saia dela com seus próprios dedos. Nisso, Hinata se irrita com ele e volta a bater no garoto, tacando para longe. E já seguindo para a sala de aula, Hinata é importunada por suas amigas mais uma vez. Então Tazaki diz que ela deveria namorar com Sakura Daimon logo, já que os dois só vivem brigando. E embora elas estejam falando isso em tom de zoeira, elas dizem estar feliz por Hinata estar se dando bem perto de um garoto, afinal ela agia como uma assassina de garotas e batia em qualquer moleque que tentasse se aproximar dela no Fundamental 2. E já em outro momento, Hinata caminha pela escola e fala sozinha sobre as suas amigas estarem assim com ela por culpa do Sakura Daimon, mas ele acaba ouvindo, então pergunta
pergunta pra onde ela tá indo e Kohinata responde dizendo que vai pra biblioteca. Nisso, ele se lembra do Kitazaki lhe falou a respeito de Kohinata ir pra biblioteca tirar uma soneca. Nisso, Sakura Daimon aconselha ela a não dormir demais ao ponto de não conseguir dormir à noite, e Kohinata por sua vez se irrita e diz que o sono dela não é da conta dele, mas ainda assim Sakura Daimon diz que se preocupa com o sono de suas alunas, pois é o dever dele manter a ordem e a disciplina do colégio. E já seguindo para a biblioteca, Kohinata tá procurando um bom livro para poder ler, e por mais que ela tenha ido até o lugar apenas para dormir, ela também está gostando de ler livros bons. Nisso, ela olha pro alto de uma prateleira de livros e acha um que chamou a sua atenção, mas Kohinata não consegue alcançar, e nisso, Tsukishima pega o livro para ela e diz que essa prateleira é realmente difícil de alcançar os livros, e logo ele pergunta se era aquele livro que Kohinata estava querendo pegar. Ela por sua vez o agradece, porém Tsukishima diz que ela não precisa agradecer, pois ele se sente honrado em ajudar a bela adormecida, e Kohinata logo desconfia desse jeito de falar dele, mas percebe que ele é só mais um monitor esquisito, um monitor da biblioteca. Eu notaria isso, Kohinata reclama do fato de nenhum monitor daquela escola ser uma pessoa normal. Então Tsukishima diz que costumava ver Kohinata dormindo em um canto específico da biblioteca. Nisso a garota se sente desconfortável por descobrir que alguém estava vigiando enquanto ela dormia. Nisso, Tsukishima diz que há uma grande quantidade de livros para Kohinata ler por ali, pois quando ela fica imersa nos livros, se parece com uma obra-prima exposta em um museu. E já enquanto eles conversam, algumas garotas se aproximam de Tsukishima pedindo por recomendações de livros para poderem ler. E quanto a Kohinata, ela decide ler o livro que pegou do alto da prateleira, e então, mais tarde, Kohinata e Sakura Daimon ficam conversando sentados em um banco. E quando ela conta sobre Tsukishima, ele diz que o conhece, e nisso Kohinata diz que talvez irá pedir mais recomendações de livros para ele, mas logo Sakura Daimon pergunta se ela não ia até a biblioteca para dormir, pois era o que ela costumava fazer. No entanto, Kohinata diz que atualmente ela tem ido à biblioteca para poder ler os livros, e ao ouvir isso, Sakura Daimon fica feliz em descobrir mais lados de Kohinata que ele não conhecia, e isso faz Kohinata ficar envergonhada, e dito isso, Sakura Daimon decide que irá com ela ver o Tsukishima, aproveitando que ele é da mesma sala que o garoto. Porém, assim que ele chegou na sala para ver o garoto, eles notam que Tsukishima agora é um nerdola gordão, totalmente diferente do que Kohinata viu na biblioteca. Nisso, ela reclama com Sakura Daimon, dizendo que ele está indo falar com o cara errado, e quanto a Tsukishima, ele se irrita ao ver que os dois atrapalharam a leitura dele para ficarem flertando na sua frente, e então diz que é o verdadeiro Tsukishima sim, e nisso Kohinata insiste em dizer que aquele cara é uma pessoa totalmente diferente de quem ela conheceu na biblioteca. E já em outro momento, o Tsukishima aparece no balcão de livros em sua forma de bibliotecário exibido, e embora não pareça, ele se descreve como um cara introvertido e segue chamando Kohinata de bela adormecida, e ela por sua vez pede para ele parar de chamá-la dessa forma, enquanto o Sakura Daimon, ele também fica confuso quanto a isso e pergunta o porquê dele chamá-la dessa forma. Isso, Tsukishima diz que passou a chamá-la assim após ver que ela só vinha à biblioteca para poder dormir e vivia roncando alto. E ouvir isso, Kohinata fica totalmente envergonhada, e Sakura Daimon pede para Tsukishima retirar o que ele disse, mas acaba se atrapalhando, dizendo que mesmo ela roncando alto, Kohinata continua sendo uma garota muito fofa, e nisso ela se irrita mais ainda com ele e também manda Sakura Daimon parar de falar, e logo ela percebe que não há monitores decentes por ali. Enquanto isso, Tsukishima vai até alguns livros e diz que irá recomendar um bom para Sakura Daimon, mas durante a conversa ele questiona o porquê do garoto estar fazendo patrulha na hora do almoço, afinal isso dá a entender que ele sequer tem amigos. E ouvir isso, Kohinata manda Tsukishima parar e diz que ele está sendo muito maldoso com esses comentários, porém Tsukishima continua e diz que Sakura Daimon poderia ler um livro na hora do almoço ao invés de patrulhar os outros alunos. Enquanto a Kohinata, ela volta a falar pro garoto parar com aquele, e nisso Tsukishima começa a zombar dela também, dizendo que ele está tentando defender o namorado, mas ao ouvir isso, Kohinata logo se irrita e pega Tsukishima pela blusa e o joga pra fora da biblioteca. É assim que ele pisa fora do local, Tsukishima volta a ser aquele mesmo nerdola de antes, como se tivesse desfeito a super transformação do cara. E ao se encontrar com Sakura Daimon no terraço da escola, Kohinata diz que lidar com monitores não é uma tarefa muito fácil, e isso também vale pro próprio. E quanto a ele, o garoto fica um pouco quieto, o que faz Kohinata se questionar se ele levou pro coração o que ela acabou de dizer. E Sakura Daimon diz que não, porém ele acredita que Tsukishima falou a verdade quando disse que ele não tem amigos, e isso é algo que o preocupa um pouco. E quanto a Kohinata, ela tenta acalmar ele, dizendo que os dois são amigos sim. E ao ver ela sendo tão gentil com ele, Sakura Daimon agradece a boa vontade dela em tentar deixá-lo mais alegre. Então, no outro dia, no horário de almoço, Kohinata entra em desespero, pois não achou sua comida que foi preparada por sua
mãe, afinal, ela tem certeza de que não esqueceu em casa. E de repente Sakura Daimon aparece e ao assustar com Hinata ele diz que é estranho vê-la sozinha e ela responde dizendo que gosta de passar um tempo sozinho enquanto come, mas logo ele percebe o que estava incomodando ela e diz que vai procurar imediatamente, afinal sua comida foi preparada com carinho por sua mãe, mas Hinata diz que não precisa, dizendo que ela pode apenas ir até a cafeteria e nisso, na procura do almoço de Hinata, Sakura Daimon dá uma olhada em suas coisas e não está lá. Nisso, ela diz que não se lembra de ter tirado da sua mochila, então Sakura Daimon nota que as coisas estão começando a ficar suspeitas, porém ele tenta parar de ter esse tipo de pensamento, pois não quer acreditar que os alunos possam roubar uns aos outros. Meu amigo, quando eu tava no ensino médio, um lápis meu caiu, ele caiu da minha mesa pro chão, ele deu apenas um kick no chão, foi dar um kick e ele desapareceu, pra você ter noção, ainda bem que tu não tá no Brasil. E quanto a Hinata, ela acredita que não há nenhuma chance de terem roubado a marmita dela, afinal, ninguém faria algo do tipo. E além do mais, ela deixa claro que não se importa com o que aconteceu com a comida dela. No entanto, Sakura Daimon persiste nisso, pois quer descobrir o que realmente aconteceu com a sua comida. Nisso, eles tentam refazer os passos dela, tentando recriar tudo o que aconteceu de manhã até agora. E durante o caminho, Sakura Daimon se lembra que o primeiro lugar que ela foi era a enfermaria, portanto, eles decidem ir imediatamente até o local. E chegando lá, eles se deparam com Izubuchi, que confirma que ela esteve lá mesmo. Afinal, Izubuchi deu os curativos para ela quando Hinata foi até a enfermaria naquele dia mais cedo, porém a garota deixou os curativos para lá tentando se curar sozinha. E para isso ela usa os ensinamentos que aprendeu com os pais dela. Eu ver aqui, o Izubuchi reclama com a garota e diz que aquele método é algo do século passado. E voltando ao presente, Izubuchi diz que não irá dar mais nenhum curativo para a garota, já que ela negou o que ele tentou dar para ela. E Sakura Daimon pergunta se teve outro aluno que foi ali antes dela. E Izubuchi diz que ela foi a primeira. Então Sakura Daimon diz que não terá mais pistas na enfermaria e que eles devem seguir adiante. Então eles seguem para a biblioteca e Tsukishima diz que a ideia de alguém ter roubado a comida dela é um pouco exagerada, porém Sakura Daimon diz que Hinata talvez possa ter algum stalker. Nisso Tsukishima começa a rir da cara deles, dizendo que essa possibilidade é quase inexistente. E ao ouvir isso, Hinata agride ele e deixa a biblioteca. E nisso Sakura Daimon se questiona para onde eles podem ir agora, afinal eles já exploraram praticamente a escola inteira. Nisso Sakura Daimon pergunta qual foi outro lugar que ele esteve naquela manhã e Hinata envergonhada diz que não é um lugar importante, mas ele insiste em saber, então ela confessa que estava no banheiro. E ouvir isso, Sakura Daimon comenta que é estranho levar mochilas com comida para dentro do banheiro e isso a deixa mais envergonhada ainda, ao ponto de Hinata descontar tudo dando um tapa no garoto. E nisso, Sakura Daimon pensa mais sobre a possibilidade de alguém ter roubado o almoço dela, mas logo se lembra que isso seria algo praticamente impossível por conta das salas serem trancadas. E além disso, Hinata diz que ficou o dia todo na sala, portanto, ela não consegue pensar em nenhum outro lugar que alguém poderia tê-la roubado. E quanto a Sakura Daimon, ele se lembra que ela costuma dar a volta por aquele corredor para poder ir até a sala dela, portanto, acredita que eles deveriam procurar por ali. Enquanto eles procuram, eles passam por algumas hortênsias e Hinata começa a elogiá-las, dizendo que elas estão bem floridas naquela época do ano. E ao descobrir mais esse lado dela, Sakura Daimon diz estar feliz por isso. E quanto a ela, Hinata nota o seu estômago roncando e diz que vai até suas amigas para poder comer alguma coisa. E nisso, ela convida Sakura Daimon para poder ir junto, afinal os dois não comeram nada. E nisso ele pede desculpas por não ter ajudado muito, mas ao seguirem até as amigas de Hinata, Tazaki diz que eles tiveram um trabalho desnecessário ao procurar a marmita dela em todos esses lugares. Eu vi ela citando todos esses lugares em que eles estiveram, Sakura Daimon começa a desconfiar da garota e pergunta como ela sabia disso tudo. E nisso, Tazaki diz que já estava com Hinata desde aquela manhã, portanto, é natural que ela saiba dessas coisas, porém Sakura Daimon escala as coisas, dizendo que Tazaki é a responsável por roubar a comida da garota. E ao ouvir isso, Tazaki entra no personagem dizendo que foi ela mesma que comeu a comida de Hinata, mas logo em seguida a mãe da garota vai até a escola com a comida dela e diz que acabou se esquecendo de colocar na mochila da garota. Porém, assim que a Hinata vê o tema da comida dela, ela se irrita com sua mãe, afinal, ela fez a marmita dela com o tema de garotas mágicas, mais uma vez, algo que faz as amigas delas começarem a rir da cara de Hinata. Porém, em outro momento, Sakura Daimon tranquiliza Hinata dizendo que assistir garotas mágicas não é vergonha nenhuma, afinal, ele também costumava assistir isso com a sua irmã mais nova. E além disso, ele diz que aquele almoço fofo também combina muito com ela, e isso deixa Ponkoitsu ainda mais envergonhado. E no dia seguinte, uma outra garota com saia curta tenta entrar na escola, mas como já era de se esperar, Sakura Daimon vai até a garota para reclamar com ela. Isso, outros alunos ficam vendo essa cena de longe, até que de repente, eles notam que a garota conseguiu passar com aquela roupa, mesmo com Sakura Daimon a repreendendo. Nisso, a Kina diz que mesmo Sakura Daimon
Daemon sendo rígido, ele não conseguiria resistir ao charme de uma mulher popular e mais velha. E ao ver isso, o Hinata se irrita com ele, então tenta entrar na escola com a saia igualmente curta. E Sakura Daemon, por sua vez, barra ela, dizendo que uma saia curta igual a essa é proibida na escola. E ao ver isso, o Hinata aponta a hipocrisia dele por ter deixado uma outra garota entrar na escola com uma saia curta, enquanto ele repreende ela. E ele, por sua vez, diz que aquela garota é uma exceção. Isso, o Hinata parte para cima de Sakura Daemon, irritada com o fato dele abrir uma exceção para outra garota além dela. E já na sala de aula, a Hinata continua irritada com Sakura Daemon e se questiona do porquê ele deu um tratamento especial para outra garota. Enquanto a Akina, ela fica curiosa para saber qual é a ligação daquela aluna com Sakura Daemon, afinal, eles parecem ser bem próximos. Nisso, as três garotas decidem ir até Izubuchi e peneirar mais sobre aquela aluna e o porquê dela estar muito próxima a Sakura Daemon, mas assim que ouve isso, ele fica sem respostas, afinal, não está sabendo dessa tal aluna. Nisso, Izubuchi começa a caçar essa garota por toda a escola, até que de repente, ele acaba encontrando a jovem, então começa a correr na direção dela para ver o rosto da garota. E assim que ele vê qual é a garota de que estão falando, Izubuchi cai no chão e sugere que eles fiquem longe dessa mulher. Mas Hinata contraria o conselho de Izubuchi, então vai correndo atrás da garota, até que de repente, a tal garota entra na biblioteca. Isso, Hinata entra no local também, mas ao ver que a garota não se encontra em lugar nenhum, ela começa a pressionar Tsukishima para falar aonde a garota se escondeu. E durante esse empurra-empurra, Hinata vê a garota saindo da biblioteca de relance, então volta a persegui-la. E durante a perseguição, ela se lembra que Izubuchi e até mesmo Tsukishima estavam com medo dessa garota, sendo assim, Hinata deduz que Sakura Daemon também tem medo dela e por isso acabou deixando ela entrar na escola com as roupas que ela queria. E já ao seguir até uma área específica da escola, Hinata se depara com Sakura Daemon conversando com aquela garota, e mesmo sem ter o contexto da conversa com Hinata, nota eles conversando algo um pouco sugestivo, então decide entrar no meio da conversa. E nisso ela lembra sobre Sakura Daemon ter dito que ela era uma exceção, porém como ele fala a mesma coisa para aquela garota, e isso faz ele parecer com um mulherengo que não se importa com a ordem e a disciplina. E ao ver essas palavras duras, Sakura Daemon cai seco no chão, pois não sabia que poderia estar perturbando a ordem da escola com essas atitudes impensadas. E já após soltar essa bomba no peito dele, Hinata se vira para ir embora, porém a garota a manda esperar um pouco, afinal ela percebeu que Hinata queria falar algo com ela. E isso, Hinata muda de ideia e diz que já não tem mais nada para falar com ela, mas em contrapartida a garota diz que quer falar uma coisinha antes dela partir. Nisso elas partem em direção ao quiosque para conversar um pouco enquanto tomam um chá, e de repente a garota nota Sakura Daemon zanzando algumas lojas onde os alunos costumam entrar depois da escola, e a garota percebe que ele continua seguindo à risca as regras da escola, mesmo tendo sido combinado que aquele dia seria uma exceção, algo que para ela soa muito extremista, afinal ela acredita que ele deveria relaxar um pouco às vezes, e como ela não entende muito bem o motivo da escola regular a vestimenta das alunas, ela decidiu entrar lá desse jeito apenas para ver o que iria acontecer com ela. Tendo dito isso, a garota pergunta para Hinata o porquê dela ir pra escola com aquela saia tão curta e deduz que ela esteja a fim de seduzir os garotos da escola com aquilo, porém Hinata logo se apressa para negar isso e diz que na verdade ela apenas gosta daquele estilo de se vestir, portanto ela está apenas vestindo o que gosta e não tentando se exibir para nenhum garoto. E ao pensar por esse lado, a garota diz que a Hinata que entende, afinal ela também gostou de se arrumar daquele jeito pela primeira vez em muito tempo, mas ao mesmo tempo ela entende o porquê de Sakura Daemon ter que barrar as alunas que usam aquelas roupas, afinal os garotos da escola acabam reparando mais nelas quando elas se vestem daquela forma mais provocante. Dito isso, ela abaixa um pouco a saia de Hinata e pede para ela manter o equilíbrio. E já ao ficar sozinha com Hinata, é abordada por Sakura Daemon, que diz ter percebido ela de mau humor naquela manhã, e nisso Hinata deixa ele para trás falando sozinha e diz que não aconteceu nada, mas ainda assim Sakura Daemon a segue e pede para ela falar caso algo esteja incomodando, pois como ela bem sabe, ele não é muito atento aos sinais. E além disso, Sakura Daemon já se desculpa por ter chamado ela e a outra garota de atraentes, afinal ele não sabia que isso seria o suficiente para gerar um mal-estar na disciplina da escola, porém ele deixa claro que Hinata foi a primeira mulher que ele achou atraente e também foi a primeira que ele disse que era uma pessoa maravilhosa. E nisso Hinata fica muito envergonhada, mas logo disfarça dizendo que tá tudo bem, mas sua vergonha fica mais intensa quando Sakura Daemon diz que vai elogiar apenas ela, e então no meio do caminho Hinata pergunta quem era a mulher de antes, e Sakura Daemon explica que ela já esteve em eventos na escola, portanto Hinata já deve ter visto ela alguma vez. E ao ouvir isso, ela coloca a cabeça para pensar um pouco, e então se lembra que aquela moça é Yamato, a presidente do Grêmio Estudantil, portanto Hinata finalmente consegue entender o porquê de todos os alunos ficarem com medo dela. E no outro dia, uma das alunas do Grêmio comenta sobre a atividade de arrecadação de fundos da semana que vem e diz que os integrantes do Grêmio vão
precisar ficar no portão da escola durante o horário das aulas. E ouvirem isso, todos os alunos concordam com a medida do Grêmio, porém, Kogori, o vice-presidente, levanta a mão em negação ao que houve e diz que se eles realizarem uma atividade tão básica como essa, eles irão conseguir só uma mixaria de dinheiro. E nisso, Yamato lembra que juntar dinheiro sempre é difícil, ainda que seja só pequenas quantidades. Dito isso, ela confronta Kogori, dizendo que por ele ser um mimadinho, é natural que ele não entenda o esforço necessário que é preciso para se conseguir dinheiro. E além disso, Yamato também se atenta ao fato de que Kogori se opôs à questão do cumprimento da saia dos alunos, e ele, por sua vez, confirma essa informação sem medo algum. E voltando ao tópico do dinheiro, Yamato diz que, por um lado, ela consegue entender a forma de Kogori pensar, afinal, eles realmente estão precisando de dinheiro para cobrir os desastres que foram causados em determinadas áreas próximas da escola. Sendo assim, Yamato bate na mesa com uma determinação fora do comum e diz que cada um deles deve dar o melhor de si para a atividade de arrecadação de fundos. E ao ouvir isso, Kogori se irrita e interpreta aquilo como uma guerra sobre quem consegue mais doações. E já em outro dia, Kogori caminha pelas ruas ainda irritado com Yamato e garante que irá conseguir muito mais dinheiro para a arrecadação de fundos do que ela. E já ao seguir para o carro com seu motorista, Kogori pede para que ele o leve até o quiosque onde servem chá de boba, para que assim ele consiga entender melhor os sentimentos dos alunos quando tomam essa bebida típica. E já na semana seguinte, Yamato vai até os alunos com uma caixa onde irá colocar todo o dinheiro que eles doarem para os fundos de Grêmio. E nisso ela passa por dois alunos que estão com as contas apertadas, porém ele se dispõe a doar o dinheiro, nem que seja um pouco. E de repente, Akina vai até Yamato e pergunta se ela não pretende seguir a moda Garo que ela usou naquele outro dia. Afinal, elas acreditam que esse estilo de roupa combina muito com ela, porém Yamato diz que não gosta desse tipo de roupa e só as usou naquele dia como uma exceção. E já após doarem pro Grêmio, todas as garotas olham para Sakura Daimon esperando ele doar também. E mesmo que ele tivesse doado de manhã, Yamato diz que não há regra de que não possa doar duas vezes, mas Sakura Daimon explica que o dinheiro restante em seu bolso é pro seu almoço. E ouvir isso, Yamato confronta, dizendo que ele se importa mais com seu almoço do que para as pessoas que precisam de doações. Pô, mas tu calma aí também, né? Assalto? Assalto no Japão? Aí tu tá brincando. Ah, tu não vai passar fome não pra ajudar os outros? Aí tu tá de sacanagem. Mas de repente, Subuchi aparece pra doar e diz pra Yamato não extorquir os alunos dessa forma. E mesmo que ela diga que é brincadeira, Subuchi logo diz que isso deixa de ser brincadeira quando alguém fica mal. E nisso, Sakura Daimon se culpa por preferir comer do que fazer a doação tão importante pro Grêmio. Então ele oferece todo o restante do seu dinheiro. Mas ao se lembrar que aquela é a moeda que a mãe dele lhe deu, Sakura Daimon volta atrás e diz que ao invés de dar o seu dinheiro, ele irá ajudá-los a arrecadar fundos. Nisso, Yamato aproveita e chama Izubuchi, convidando o garoto para ajudar também, e ele responde dizendo que não tem tempo livre. Então ela ameaça de contar para todos que no passado Izubuchi perdeu para Yamato. Nisso, Izubuchi se vê sem saídas e topa ajudá-la na arrecadação de fundos pro Grêmio. E ao ouvir isso, Kogori decide angariar ajudantes pro Grêmio também. Então consegue a ajuda do time de beisebol após prometer instalar ar-condicionados na sala do clube deles. E já após conseguir a arrecadação de todos os alunos, Yamato diz que eles devem seguir para a cidade e pedem a ajuda de todos que encontram pelo caminho para doarem pro Grêmio da escola. E mais tarde, Kogori tá tentando adivinhar quanto de dinheiro ele conseguiu, mas Tokoro diz que com tanto dinheiro lá dentro, ninguém poderia dizer qual é o total, dizendo que eles vão ver os resultados amanhã pela manhã. Ele então deixa a sala e vai embora para casa. E no dia seguinte, Kogori fica ansioso para ver o resultado das arrecadações, ao ponto de nem conseguir dormir direito na noite anterior. E seguindo a contagem de dinheiro, a aluna responsável pela contagem diz que o vencedor foi Kogori, e ele por sua vez infla seu ego e vai pra cima de Yamato dizendo que fez mais dinheiro do que ela, e Yamato por sua vez o parabeniza, quebrando totalmente ele, pois agora ele entendeu que estava apenas sendo usado por Yamato esse tempo todo para arrecadar dinheiro. E já em outro momento, Yamato chama Kogori para tomar chá de bolhas, pois quer consolar ele de alguma forma. E além disso, ela reconhece o esforço dele, pois já o viu até mesmo trabalhando como auxiliador de trânsito em um outro dia, e completa dizendo que sabe que Kogori colocou o dinheiro que recebeu nesse trabalho em sua própria caixinha. Nisso, ele a responde dizendo que seria melhor do que pegar dinheiro de sua própria carteira, afinal, ele colocou o dinheiro que ganhou fazendo o bico. E nisso, Yamato o chama pelo primeiro nome e Kogori faz o mesmo pela garota, deixando feliz. E nisso, ele se lembra que a conhece desde pequeno e diz que sempre perdeu pra ela, mas sabia que um dia ele acabaria ganhando. E logo nas primeiras horas da manhã, Sakura Daimon para um momento para refletir ao olhar a sua faixa de monitor disciplinar da escola. E ao colocá-la, ele já se sente pronto para cumprir com a sua patrulha do dia. Enquanto segue seu caminho, ele se lembra de que a Kohinata provavelmente ainda deve estar dormindo a essa hora, afinal, ela é conhecida por gostar muito de dormir. Mas então algo inesperado
inesperada acontece. No caso, uma garota que é idêntica a Kohinata aparece fazendo caminhada. Então Sakura Daimon não pensa duas vezes e a chama pelo nome de Kohinata, mas logo ele percebe a confusão e pede desculpas por ter confundido ela com outra pessoa. No entanto, a garota logo revela que, na verdade, Kohinata é a sua irmã mais velha. Enquanto isso, a mãe de Kohinata está fazendo de tudo para tentar acordar. E por mais que seja o dia de folga da garota, a mãe dela diz que a garota não deveria dormir tanto assim e Kohinata se levanta. Então sua mãe aconselha que ela troque de roupa, mas Kohinata, preguiçosa como sempre, diz que fará isso depois. Então, ao abrir a porta da cozinha, ela leva um susto ao se deparar com Sakura Daimon sentado e comendo tranquilamente com a sua irmãzinha. E a situação fica ainda mais constrangedora quando ela escuta sua irmã dizendo que seria vergonhoso usar saia com pernas gordinhas como a da Kohinata. E Sakura Daimon, por sua vez, a defende, dizendo que as pernas dela são lindas. E ouvir aquilo, a Kohinata fica vermelha de vergonha e corre pro banheiro para lavar o rosto, mas logo em seguida ela volta rapidamente para a cozinha, querendo entender o que o Sakura Daimon tá fazendo na casa dela. Nisso, a irmã de Kohinata explica que eles estavam apenas conversando em frente à casa, mas que sua mãe acabou vendo e o convidou para tomar café com elas. E ouvir isso, Kohinata começa a ficar pistola com a Yumi, porém Sakura Daimon pede para ela não culpar a sua mãe pela atitude, afinal, a culpa é dele por estar na casa dela logo por aquela hora da manhã. Sendo assim, ele admite que essa foi uma atitude muito rude de sua parte, mas antes de partir da casa de Kohinata, ele tenta comer rapidamente, mas Ririko diz para ele comer com calma e manda a irmã ir se trocar de uma vez. E nisso, Ririko não perde a oportunidade e pergunta se eles namoram, deixando a Kohinata completamente envergonhada. E nisso, ela nega que eles estejam em um relacionamento, e Sakura Daimon, por sua vez, a responde, mantendo a postura, dizendo que é estritamente proibido pelas normas escolares ter qualquer tipo de relacionamento entre alunos. Nisso, ela não se contenta e pergunta se pelo menos eles têm algum interesse em namorar. E ouvir essa pergunta, Kohinata fica ainda mais envergonhada e começa a questionar o porquê da sua irmã estar fazendo aquelas perguntas tão íntimas, mas Ririko, na cara de pau, diz que é apenas uma conversa normal. E nisso, Sakura Daimon diz que não significa que ele não tem interesse em namorar, porém ele entende que o principal objetivo de um aluno será sempre os estudos. E ouvir isso, Kohinata diz que essa é aquela típica resposta que um aluno nota 10 daria. E quanto a Ririko, ela se atenta ao fato dele ter dito que quer namorar e diz que essa é uma boa notícia para Kohinata. Em seguida, Ririko pergunta o tipo de mulher que ele prefere e Sakura Daimon, por sua vez, nota que nunca tinha pensado nisso antes. Então, tenta refletir sobre algum tipo de mulher que ele gostaria de ter ao seu lado. E ao ver ele indeciso, Ririko pergunta o que ele acha de Kohinata, que na visão de Ririko não é educada e nem séria, mais ou menos tem um lado fofo. E nisso, Sakura Daimon responde rapidamente que acha ela adorável, gentil e maravilhosa. E ouvir isso, Ririko fica confusa do porquê eles ainda não estão namorando. Isso deixa Kohinata brava, mas logo a tensão é quebrada quando Yumi chega com um prato cheio de panquecas personalizadas da personagem Pretty, que é a preferida da Kohinata e da Ririko. E por mais que as duas fiquem envergonhadas e insistam que não tem mais interesse nesse desenho, Sakura Daimon diz que gostou bastante das panquecas. E nisso, Yumi conta animada sobre quando levou as duas para ver o filme da Pretty no cinema. E em uma cena específica, um monstro rapta as amigas de Sherry, deixando Ririko e Kohinata preocupadas com os destinos das Pretties, até que de repente, um morango mágico entra em cena pedindo para as crianças compartilharem seu poder de luz com as Pretty, pois só assim elas poderão salvá-las. E nisso, as garotas levantam-se bastante felizes pro alto e assim conseguem dar o poder necessário para as Pretty vencerem um inimigo à frente delas. Oh meu Deus, eu lembro da primeira Genkidama, mas ao verem que Yumi está ainda mais animada do que elas, as garotas pedem para Yumi parar, afinal, ela já está até mesmo deixando as duas envergonhadas, mas a mãe delas insiste que queria apenas conversar e se divertir com elas. E logo Sakura Daimon a convida para se sentar em uma das poltronas para que possam falar sobre o que ela quiser. E mais tarde, ainda naquele dia, Sakura Daimon agradece por tudo e pede perdão por ter ficado até tão tarde na casa delas. E nisso, Kohinata fica envergonhada e diz que nunca pensaria que passaria um dia inteiro de folga com ele. E nisso, Yumi diz para ele voltar sempre lá. E Sakura Daimon comenta que a última vez que ele passou o dia na casa de um amigo foi lá no Fundamental, dizendo que se divertiu muito na casa dela. E dito isso, Kohinata fica envergonhada e diz que se seu pai estivesse em casa seria uma barulheira, mas mesmo assim Sakura Daimon fala que é sempre bom estar em um ambiente divertido e logo a mesma pede perdão pela sua irmã ter falado aquelas coisas. Então ele compreende, afinal ele tem uma irmã da mesma idade que Ririko e meninas da mesma idade costumam pensar nessas coisas, portanto Sakura Daimon deixa claro que não levou a sério os papos da garota. E ao se despedir, Kohinata sussurra para si mesma
última que ele deveria ter levado um pouco a sério e o chama de idiota. E nisso, Sakura Daimon escuta, mas ela disfarça dizendo que não falou nada. E após seguir o caminho de casa, Ririko diz que deve ser difícil para os dois, pois é proibido namorar na escola e logo faz uma análise da blusa de Sakura Daimon. E quando a Hinata, ela vira um olhar assassino para Ririko e diz que ele irá pagar por ter ele irritado o dia inteiro. Nisso, Ririko tenta rebater dizendo que estava só pensando no bem dela, porém Hinata não compra essa desculpa barata e começa a correr atrás da sua irmã pela rua. E no outro dia, depois da escola, Hinata tá comendo um doce em formato de coelho e logo pensa que Sakura Daimon não pode vê-la ali. Nisso, ela começa a imitar o jeito do Sakura Daimon, falando as mesmas frases de monitor que ele sempre fala, com o claro intuito de tirar uma com a cara dele. Mas ao olhar pro outro lado da rua, ela encontra o Sakura Daimon procurando um presente para dar de agradecimento para sua família. Nisso, ele escolhe um filtro de linha, mas logo Hinata aparece atrás dele dizendo que não precisa disso e pergunta se foi por causa do dia em que ele foi na casa dela. Então Sakura Daimon insiste que sentiu que precisava retribuir por aquele dia, afinal, além de ter tomado um café da manhã reforçado, ainda teve o banquete de panquecas. E ao sentar em um banco com Hinata, conta que a sua mãe, ao receber presente, se sente motivada a retribuir esse favor. E ao ouvir isso, Sakura Daimon diz que se ela retribuir a sua gentileza pela gentileza, terá que retribuir novamente, assim ficando num ciclo sem fim de gentilezas. E nisso, Hinata se levanta dizendo que não precisa disso e que só o sentimento de agradecimento já basta. Ele então decide que irá agradecer pessoalmente no mesmo dia, mas ela acha que é repentino demais. E Sakura Daimon concorda, afinal já está ficando meio tarde. E nisso, Hinata nota que ele não está fazendo patrulha e comenta ironicamente sobre ele sempre dizer para todos os alunos não comprarem lanches no caminho da escola, mas que ele mesmo está fazendo compras. E nisso, Hinata o provoca, dizendo que isso é totalmente contra suas próprias regras. Mas Sakura Daimon se defende dizendo que já foi para casa, ou seja, ele não está tecnicamente no caminho da escola. E Hinata, ao ver isso, diz que ele continua com a abraçadeira, portanto, ele com certeza não está vindo de casa como ele quer transparecer. Mas ao ver essa tentativa dela de desmascarar ele, Sakura Daimon a lembra que ele sempre usa a abraçadeira, até mesmo quando eles estavam na casa dela, afinal, e ele é um monitor disciplinar e por isso precisa estar sempre trajado a caráter. Mas para Hinata, isso não é resposta nenhuma. E já no caminho, Sakura Daimon começa a elogiar a família de Hinata e a comida que Yumi faz. Então, ele solta que quer conhecer o pai dela na próxima vez que for visitá-los. Isso, ela o avisa que o seu pai é meio irritante e completa dizendo que seu pai poderia muito bem bater no menino que viesse em sua casa sem nem deixar o garoto falar nada. E ouvir isso, Sakura Daimon fica completamente espantado e foge de lá na hora. E ainda naquela noite, Raimon, pai de Hinata, volta do trabalho e enquanto ele tá a caminho de casa, ele relembra que em seu passado ele era um jovem rebelde e encrenqueiro, mas quando teve suas filhas, sua vida mudou completamente. Ele adotou uma postura de pai sério, totalmente dedicado à família, mas com o passar dos anos, Raimon nota que suas filhas pararam de falar com ele, preferindo ficar o tempo todo no celular. E ao tentar ir às compras com sua família, as filhas de Raimon dispensam a presença dele, dizendo que ele precisa ficar em casa descansando do trabalho enquanto elas vão às compras sozinhas com Yumi. Embora ele ouça isso de suas próprias filhas, Raimon acredita que a sua vida está ótima. E de repente, as pessoas que estão no local reparam um grupo de rapper que está se juntando para fazer uma batalha de rima e Raimon acha aquilo horrível. Afinal, ele sabe que geralmente nessas batalhas os participantes sempre atacam características físicas um dos outros e mesmo que ele tivesse vontade de dar uma lição daqueles jovens, ele se lembra que está aposentado dessa vida e diz que a sua família está à sua espera. Mas então Sakura Daimon aparece do nada para interromper a batalha de rima e logo reconhece os rappers que estão ali, afinal, todos eles estudam na mesma escola que ele e nisso, um dos meninos o desafia para uma batalha de rima, mesmo sem ele saber direito o que tá acontecendo. No entanto, Sakura Daimon lança uma rima nerd que ele acabou improvisando com uma única palavra que o outro menino disse. E Raimon então fica surpreso, achando que Sakura Daimon é muito experiente e fica em choque com a habilidade dele naquele momento. E quanto a um dos rappers, ele se irrita com as rimas nerd do Sakura Daimon e diz que não está nem aí pra escola, mas nisso Sakura Daimon diz ao garoto que mesmo ele não gostando de estudar, a habilidade mental dele é excelente, portanto, Sakura Daimon pede para que o garoto lhe ensine tudo o que ele sabe. Além disso, ele sugere que os garotos criem um clube de rap na escola, pois assim eles terão um espaço só deles. E ao ver isso, Raimon vai até Sakura Daimon e elogia a batalha de rima, afinal o garoto focou apenas no respeito e não atacou ninguém. E nisso, Raimon logo o convida para fazer uma batalha também, mas eles são interrompidos por Hinata, que chega até o local irritada, pois Sakura Daimon tinha sumido do nada
porrada. E nisso, Raimon percebe o que está acontecendo ali e logo pergunta ao Sakura Daimon o que ele tem com a sua filha, ameaçando socá-lo até deixar o asfalto marcado. Enquanto almoça com suas amigas, Akina nota elas falando demais, então fica mais na dela. Nisso, Tazaki nota a garota um pouco distante e pergunta o porquê dela estar tão desanimada. E ao ouvir isso, Akina diz que está sentindo falta do Izubuchi, no caso, o chefe do comitê de saúde. Enquanto com Hinata, ela logo fica sem entender nada e pergunta do que a garota sente falta exatamente. Nisso, Akina afirma que Hinata tem muita sorte no amor, afinal, o pretendente dela é justamente o Sakura Daimon, o garoto que tá sempre no portão da escola todas as manhãs, o que por sua vez torna muito fácil o fato deles se verem todo dia. Dito isso, Akina deixa o clima ainda mais estranho e mostra uma foto dela com Izubuchi e diz que ficou olhando para essa foto quase sem parar. E ao ouvir isso, Hinata finalmente entende toda a situação e nota que a Akina de fato tá gostando do Izubuchi e de uma forma mais romântica. Nisso, Tazaki logo se adianta, dizendo que elas precisam ajudar a amiga com o que puderem, afinal, elas estão com muito tempo livre naquele dia. Elas então decidem levar a Akina justamente até a sala do Izubuchi e, por sua vez, não recebe as garotas com bons olhos e diz que elas só podem ir para a farmácia da escola se tiver uma razão legítima. E ao ouvir isso, Hinata logo responde, dizendo que a Akina está precisando de atendimento médico por conta do seu tornozelo torcido. Portanto, esse é um motivo mais do que plausível para que elas precisem da ajuda dele. E isso, Izubuchi se apressa para ajudar a Akina e pede para ver o pé dela mais de perto. Eu analisar um pouco melhor o pé dela, Izubuchi estranha o fato dele não estar inchado em canto algum, e então ele pergunta se ela realmente torceu o pé como tá dizendo. Nisso, a Akina começa a ficar preocupada por talvez estar fedendo, afinal ela acabou de sair da aula de educação física, e quando o desespero toma conta totalmente, a Akina acaba chutando o rosto de Izubuchi por reflexo. E ao fazer isso, a Akina e as outras garotas ficam com medo e saem correndo da sala apressadas, e elas então vão até uma sala próxima, e nisso a Akina confessa o quão difícil é fazer esse contato mais direto com o garoto que ela gosta, afinal, ela quase teve uma overdose de Izubuchi agora há pouco, e levando isso em consideração, a Akina decide voltar a agir de uma forma um pouco mais discreta, ou seja, tirando foto deles de longe. Nisso, Tazaki vai atrás dela e sugere que a garota peça para tirar a foto, ao invés de agir como uma stalker maluca. Porém, a Akina insiste em fazer dessa forma e diz que tirar uma foto em segredo e à distância já é o suficiente para satisfazê-la, mas no meio das fotos ela acaba sendo distraída por Sakura Daimon, que entra no meio do Izubuchi e atrapalha ela tirar as fotos. Nisso, Hinata acaba perdendo a paciência e chuta Sakura Daimon para longe do enquadramento das fotos. Mas ao invés de ajudar, Hinata acaba atrapalhando, pois faz com que a atenção de Izubuchi se volte novamente para Akina. Então, ele começa a dirigir na direção da garota para cobrar o fato dela ter mentido que torceu o tornozelo. E já ao cair a tarde, Akina caminha de volta para casa toda desanimada, pois no fim de tudo, ela não conseguiu tirar nenhuma foto boa do Izubuchi. Então, durante o caminho, ela acaba se esbarrando em um grupo de homens e assim derruba o seu sorvete no chão. Nisso, os garotos se dispõem a dar um outro sorvete para ela e aproveitam para tentar assediá-la. Ela então tenta correr para longe dos garotos, mas acaba caindo no chão, e nisso Akina deduz que está acabada e que será raptada por aqueles malucos. Até que de repente Izubuchi aparece bem na hora e consegue fazer os garotos sumirem dali. Feito isso, Izubuchi olha pro pé de Akina e nota que dessa vez ela de fato torceu o tornozelo. Portanto, ele a pega no colo e diz que irá levá-la de volta para casa, afinal essas horas seria impossível para ela ir para a enfermaria da escola. E durante o caminho, Akina aproveita e pede desculpas ao Izubuchi pelo que fez ele passar naquele dia. Ele, por sua vez, diz que tá tudo bem, afinal ele está apenas fazendo seu trabalho como chefe do comitê de saúde da melhor forma que pode. Enquanto eles conversam, Izubuchi alerta a garota que ela precisa fazer mais exercícios físicos, pois se ela não o fizer, a tendência é que ela continue caindo por aí mesmo. E aproveitando aquele climinha do mais absoluto nada, a garota decide tirar uma foto com ele, mas dessa vez ela pede para fazer isso antes. E ao chegar na escola no dia seguinte, Akina mostra a foto para suas amigas, demonstrando toda a sua felicidade por ter conseguido registrar aquele momento com Izubuchi. E já ao cair a noite, Hinata descobre que a irmã dela irá se matricular na mesma escola em que ela estuda, e nisso Yumi logo se empolga, afinal acredita que Ririko esteja fazendo isso só para poder ficar mais perto da irmã. Porém, Ririko deixa claro que só está indo para a escola da Hinata por conta da facilidade de entrar nela. E, além disso, Ririko diz que irá a um evento que ocorrerá na escola naquele domingo, e ao ouvir isso, Hinata solta um comentário irônico dizendo que não poderá acompanhar a Ririko, afinal no domingo ela não tem aulas. Mas ao chegar o dia, Hinata se espanta ao se ver dentro da escola justo em um domingo, pois ela acabou ficando de recuperação, e nisso ela caminha
caminha pelos corredores torcendo para não dar de cara com Ririko. Ele então segue até a sala de recuperação e fica feliz por encontrar o local vazio, mas de repente começam a chegar mais alunos, deixando ele irritada. E nisso Tazaki brinca com a situação e se desculpa por não ter deixado com Hinata sós com Sakura Daimon, afinal era isso que ela estava querendo aparentemente. Enquanto isso, Kikuka nota a presença de Ririko na escola, então pergunta se a garota estuda ali, pois nunca tinha visto ela no local antes. Nisso, Ririko diz que não é uma aluna da escola, então ela nota que a garota chegou atrasada para a sessão informativa. Sendo assim, Ririko chama Kikuka para ir ao local com ela e durante o caminho, Kikuka se apresenta e diz que seus amigos costumam chamá-la apenas de Ki. E ao ver ela falando seu primeiro nome e até mesmo o apelido, Ririko diz que a garota parece ser meio cabeça oca e muito aberta para qualquer um. E ouvir isso, Kikuka fica surpresa com Ririko e diz que ela percebeu isso nela muito rápido. Ele então confessa que sempre anda muito distraída e diz que acordar cedo é uma das tarefas que ela menos consegue fazer. Em contrapartida, Sakura Daimon, o irmão mais velho dela, sempre acorda no horário certo e ajuda ela a acordar todas as manhãs, mas quando ele entrou pro ensino médio, ela não conseguiu mais acordar direito de manhãs e por isso sempre está atrasada. Mas como não estava mais aguentando viver assim, Kikuka diz que a única forma dela conseguir ter a mesma disciplina que Sakura Daimon é somente estudando na mesma escola que ele, coisa que ela está fazendo agora. E quanto a Ririko, ela diz que tem uma irmã mais velha que estuda naquela escola também, mas diz que é quase improvável que elas venham para a escola juntas. E ouvir isso, Kikuka se empolga e diz que é uma grande chance da irmã de Ririko e o irmão dela serem amigos, mas no meio da conversa, Kikuka acaba se empolgando demais e diz que elas também podem se tornar grandes amigas, mas ela fala isso com uma empolgação que chega a assustar a Ririko. Enquanto isso, as garotas na sala de aula conversam sobre as provas do meio do semestre e lamentam por elas estarem muito difíceis. Nisso, Akina tenta levantar a moral de todo mundo, falando que eles devem estudar para as provas do final do semestre. E ouvir isso, Tazaki fica contente, afinal, elas poderão se reunir na casa de Kohinata para estudar depois de tanto tempo. Mas em contrapartida, Kohinata se questiona sobre como eles irão fazer um grupo de estudos, sendo que eles são todos burros. E quanto a Tazaki, ele pergunta se Sakura Daimon irá querer visitar a casa da Kohinata. Nisso, ele a responde que sim, e diz que a casa dela é tão encantadora que fez ele perder a noção do tempo. E, além disso, Sakura Daimon também diz que gostaria de encontrar a família dela mais uma vez, pois gostou de todos eles. E ouvir essa sequência de frases sugestivas, Kohinata começa a ficar vermelha. Nisso, Akina fica interessada em saber como Sakura Daimon foi parar na casa da garota. Afinal, ela não sabia que os dois estavam tão avançados assim nesse sentido do relacionamento. E conforme Sakura Daimon vai falando sobre tal dia em que ele foi na casa da Kohinata, ele diz que teve que se resolver com o pai dela no braço. E ouvir isso, Kohinata dá um soco nele e manda Sakura Daimon parar de falar coisas desnecessárias. E feito isso, ela pergunta pelo professor e diz que ele já tá atrasado. Nisso, Tsukishima começa a dar risada ao lado dela, pois acha toda aquela situação hilária. E quanto a Kohinata, ela fica assustada ao ver que o garoto estava ali durante todo esse tempo ouvindo todo. Nisso, ela começa a preparar as mãos para bater nele, afinal Tsukishima sequer deveria estar na sala de reforços, tendo em vista que ele é um dos alunos mais inteligentes da turma. E antes da Kohinata partir para a violência, Sakura Daimon pergunta para Tsukishima o porquê dele estar na escola em um domingo. E isso, Tsukishima explica que precisou ficar na biblioteca por causa do evento que a escola promoveu naquele dia, e tendo explicado isso, o garoto se levanta e vai embora, dizendo que tem muito trabalho a fazer na biblioteca. E já após terminar o trabalho, Tsukishima reclama pelo fato de estar ocupado na biblioteca justamente em um domingo, e para piorar, ele ainda vai ter que arrumar os livros que os alunos deixaram encostados nos cantos, o que dificultará ainda mais o seu trabalho. Mas de repente, Ririko e Kikuka veem o Tsukishima em sua forma padrão. Nisso, o garoto volta para a biblioteca, assumindo uma forma mais agradável aos olhos. E ao notar que está na biblioteca, Kikuka decide entrar para dar uma olhada nos livros disponíveis, mas antes que ela pudesse seguir adiante, Ririko a puxa pelo braço e deixa o local. Enquanto isso, Izubuchi vai até a sala à procura de algum aluno ferido para poder tratar. E ao ver que não tem ninguém machucado no local, Izubuchi vai embora e já nos corredores, Ririko e Kikuka acabam esbarrando em Izubuchi, que logo dá uma bronca nelas, mandando as garotas não correrem no corredor. E em seguida, Izubuchi tenta puxar Kikuka para a enfermaria, pois acredita que ela tá machucada, mas ao ver a forma brusca que ele trata elas, Ririko puxa Kikuka para um lugar seguro, acreditando que seria uma péssima ideia deixar a garota sob os cuidados daquele maluco. E ao parar em um lugar afastado, Kikuka começa a respirar com dificuldade, pois não é acostumada a correr tanto. E já durante uma breve conversa com Ririko, Kikuka começa a falar mais sobre o irmão dela e diz que ele costumava ser mais sério antigamente, mas depois que ele se matriculou naquela nova escola, Sakura
Sakura Daimon passou a sorrir mais e também relatou que conheceu uma amiga chamada Purinha alguma coisa. E ao ouvir esse nome, Ririko começa a dar risada, sem nem imaginar que a garota estava falando justamente da Kohinata, a irmã dela. Nisso, as duas riem e começam a se dar bem, até que de repente, o próprio Sakura Daimon e a Kohinata são vistos juntos. Mas logo, eles seguem caminhos diferentes, e nisso Sakura Daimon deduz que Ririko deva gostar muito da Kohinata, tendo em vista que ela até se matriculou na mesma escola que a irmã. Porém, Kohinata explica que Ririko está apenas interessada no clube de atletismo da escola, e durante a conversa, Sakura Daimon demonstra um certo descontentamento por ver a escola agitada demais, afinal ele queria ficar a sós com a Kohinata um pouco. E ouvir isso, ela fica toda vermelha de vergonha, então dá um soco na cara dele, dizendo que tá apenas com muito calor. E quanto ao Sakura Daimon, ele nota que o verão chegou com força total, e nisso, Kohinata chama ele pra sair um pouco mais com ela e as outras garotas. E já na sala de aula, Kohinata vai até Tazaki e a chama para elas irem embora. E ouvir isso, Tazaki pergunta pela Akina, então Kohinata diz que ela saiu correndo da escola, afinal os sorvetes da loja ao lado estão pela metade do preço. Dito isso, Kohinata pergunta o que ela e Tazaki irão fazer agora. Nisso, Tazaki diz que está pensando em ir até o clube dela antes de ir para casa, portanto, não vai poder acompanhar ela até a sorveteria. E ao ouvir isso, Kohinata pergunta qual é o clube que ela frequenta. Então Tazaki diz que é o clube de mangá, e durante a conversa, Kohinata começa a se lembrar de quando elas duas estavam no fundamental, e na época as duas desenhavam as Pretty juntas, no caso, as personagens do anime que elas gostavam. E já ao se dar conta de que vai ter que voltar para casa sozinha, Kohinata decide visitar o clube da Tazaki também, então pede para Tazaki lhe mostrar o mangá que ela tá fazendo. E ao ouvir isso, o semblante de Tazaki muda na hora e ela começa a encarar Kohinata de uma forma séria. Em seguida ela pergunta se Kohinata de fato quer fazer essa visita ao clube de mangá. Nisso Kohinata diz que sim, e Tazaki por sua vez diz que já estava querendo falar sobre isso com ela já há um tempo. Sendo assim, ela leva Kohinata até a frente da porta do clube de mangá, e já no local, Tazaki diz que tem algo que ela quer confirmar antes delas entrarem na sala. No caso, ela quer saber se Kohinata entende alguma coisa de BL. E ao ouvir isso, Kohinata começa a gaguejar, então diz que o mangá BL retrata um homem se pegando, porém esse é o máximo que ela sabe sobre esse universo. Nisso, Tazaki diz que só ter esse tipo de informação já é o suficiente, afinal, esse é o assunto de que o clube do mangá respira. E dito isso, Tazaki abre a porta do clube, então a presidente do clube, Chono Fujiko, se apresenta para Kohinata e convida ela para conhecer o clube mais de perto. Mas antes que eles pudessem continuar, Kohinata puxa Tazaki pela camisa e diz que seria melhor se ela fosse embora. Porém, ao ouvir isso, Tazaki sugere que ela se sente logo e apenas espere para conhecer mais o clube. Enquanto a Fujiko, ela explica para Kohinata que elas têm o costume de publicar semanalmente, no verão e no inverno, a revista Anos de Amor. E como elas precisam decidir quais obras serão publicadas na próxima edição, Fujiko diz que essa reunião foi feita justamente para decidir essas coisas. Porém, Tazaki ainda não entregou o mangá dela, então Fujiko cobra ela pelo mangá, e nisso Tazaki retira o mangá de seu envelope e diz que finalmente conseguiu terminar a sua obra. E, além disso, Tazaki mostra 5 cópias que ela fez justamente para presentear as suas amigas do clube. Mas antes de entregar os mangás, Tazaki pede para as garotas analisarem a sua obra, afinal, deu muito trabalho finalizá-la. Dito isso, Tazaki explica que se inspirou em 2 colegas para terminar a sua obra. E ao ouvir esse último comentário dela, Kohinata deduz que ela esteja falando do Izobuchi e do Sakura Daimon. E nisso, Tazaki pede desculpas por ter usado as fotos dos garotos sem pedir autorização antes. Mas Kohinata acredita que ela não deva se desculpar por algo pequeno como isso. Mas embora ela diga isso, Kohinata começa a queimar por dentro, pois não consegue imaginar como seria uma história BL retratando o Sakura Daimon e o Izobuchi. Mas então, no meio da conversa, elas são interrompidas por Fujiko, que pede para Tazaki lhe mostrar a sua obra. Então ela fala que Sakura Daimon e Izobuchi estavam tomando uma surra do comitê do submundo, que além de derrubá-los, falam que os alunos da superfície não são paros para os alunos do submundo. E além disso, o líder do comitê do submundo diz que apenas alunos fortes podem governar a escola, ou seja, eles irão tomar a liderança dos alunos da superfície. E ao levantar, Izobuchi pergunta se Sakura Daimon tá vivo, e ele por sua vez responde que sim, mas que levou uma bela surra. Nisso, um dos alunos do submundo diz que se os dois continuarem resistindo, provavelmente os alunos que estão presos no ginásio não irão sobreviver. E quanto a Izobuchi, ele sugere que Sakura Daimon vá salvar os outros enquanto ele fica ali e luta sozinho contra os inimigos. Afinal, Izobuchi promete dar a maior surra da vida desses invasores. Enquanto diz essas palavras, ele joga o seu jaleco
no chão, levantando uma enorme poeira ao redor por conta do peso. E após tirar o jaleco, Izubuchi diz que agora ele não responde mais como chefe do comitê de saúde, portanto, ele não irá pegar nenhum deles para levar para a enfermaria quando apagá-los no soco. E quanto a Sakura Daimon, ele também decide ficar ali para lutar e diz que jamais perdoará quem incomodar a ordem pública. Dito isso, ele arranca o seu bracelete e assim libera ainda mais do seu poder. E todos no clube do mangá começam a chorar de emoção após terminarem de ler o mangá da Tazaki. Nisso, Fujiko pergunta para Kohinata o que ela achou do mangá da amiga dela, e Kohinata, por sua vez, fica toda sem graça e diz apenas que não entendeu direito a obra da Tazaki, afinal, ela não colocou a parte BL que o mangá deveria ter. E nisso, Fujiko bate na mesa com raiva da ignorância da Kohinata e diz que o mangá BL não pode ser entregue de mão beijada, mas sim deve ser construído com o tempo. E ao notar que a cabeça da Kohinata está uma bagunça com aquele novo universo, Tazaki sugere que ela vá para casa por enquanto. E nisso, Kohinata deixa a sala e se sente a pessoa mais estranha do mundo por não gostar de BL como suas amigas. E já em outro dia, Kohinata fica aflita olhando para a porta. E ao ver isso, Yumi nota que ela está animada porque irá encontrar as suas amigas, até que de repente, os amigos de Kohinata de fato aparecem. Então, Sakura Daimon se dirige até Yumi e ele entrega um presente como forma de agradecimento pela recepção. Nisso, Tazaki e Akina ficam de longe observando essa cena e notam que elas não levaram nenhum presente. Portanto, elas têm a ideia de dizer que o presente foi comprado por todos. E assim que abre o presente, Yumi nota que se trata de um filtro de linha. E já após entregar o presente, eles vão pro quarto de Kohinata. E nisso, Akina vai até a cama e se joga como se estivesse em sua própria casa. Enquanto a Tazaki, ela começa a provocar Sakura Daimon, perguntando como é que é entrar no quarto da Kohinata pela primeira vez. E ele, por sua vez, diz apenas que o quarto dela é muito fofo e bonito. E durante os estudos, Akina diz a todos que está ansiosa pelo exame. E ao ouvir isso, Tazaki fica sem entender nada e deduz que o calor tenha cozinhado a cabeça da garota para ele estar falando uma coisa dessas. Porém, Akina continua agindo normalmente, dizendo que quer curtir uma praia com as suas amigas. Afinal, é isso que a torna uma pessoa tão motivada. Nisso, Tazaki concorda com ela, mas diz que elas precisam ouvir a opinião do Sakura Daimon também, aproveitando que ele está ali com elas pela primeira vez. Então Sakura Daimon diz que não vai à praia e nem à piscina com seus amigos desde o fundamental. Portanto, ele diz estar ansioso para isso. Enquanto a Tazaki, ela continua provocando e diz que ele provavelmente quer ver a Kohinata nas suas roupas de banho, mas ao ouvir isso, Sakura Daimon desmente e diz que Kohinata fica bonita com qualquer roupa, independente se é uma roupa de banho ou não. E nisso as garotas começam a encher ainda mais o saco dele, até que de repente ele decide colocar regras no local e diz que eles devem começar a estudar por exame logo. E ao ouvir isso, Tazaki se desculpa e diz que estava apenas brincando um pouco com a cara dele. E quanto a Akina, ela diz que ele é muito sério, portanto, isso é algo que faz elas ficarem com ainda mais energia do que o normal. E ao notar que as garotas não estão nem um pouco a fim de estudar, Sakura Daimon pega suas coisas e decide ir embora. E antes de partir, ele é abordado pela Yumi para ele ficar para tomar chá com as garotas. Porém, Sakura Daimon continua se dirigindo até a porta e diz que irá para casa. Nisso, Akina faz uma cara de quem não tá entendendo nada e deduz que elas conseguiram irritar o garoto pela primeira vez em muito tempo. Enquanto a Kohinata, ela tenta seguir Sakura Daimon e ficar frente a frente com ele, ela descobre que o garoto não pode tirar notas ruins de nenhuma forma e por isso ele prefere ir estudar em um lugar onde ele possa se concentrar totalmente. E, além disso, Sakura Daimon diz que se ele tirar uma única nota ruim, ele terá que cancelar suas férias de verão com Kohinata e os outros. Afinal, essa é uma regra que ele mesmo quis impor a si próprio. E ao ouvir isso, Kohinata se irrita e deduz que ele não esteja a fim de sair com elas nas férias de verão. E nisso, Sakura Daimon se vira pra ela e diz que, na verdade, ele está muito ansioso para sair com elas, ou seja, o completo oposto do que ela tá pensando. Mas, ainda assim, ele quer ter notas boas. E no dia seguinte, Sakura Daimon vai até Izubuchi para pedir ajuda. Afinal, ele precisa correr contra o tempo para tirar boas notas no exame. Nisso, Izubuchi já adianta que ele também não é muito bom quando o assunto são notas escolares. Afinal, ele é só um pouco melhor do que Sakura Daimon, mas não tanto assim. Porém, Sakura Daimon diz que para ele já é o bastante. Sendo assim, ele faz perguntas sobre uma das questões do livro. Nisso, Izubuchi começa a explicar para Sakura Daimon como resolver a questão. Então, Tsukishima dá risada ao ver um delinquente tendo que ensinar um monitor escolar a estudar. E ao ver o garoto rindo, Izubuchi fica irritado e deduz que as notas do garoto sejam excelentes para ele estar rindo tanto. E nisso, Tsukishima ironiza as suas notas, dizendo que ele ficou apenas no 20º lugar nas provas do meio do ano. E ao ouvir essa posição em que ele ficou, Sakura Daimon fica impressionado e o parabeniza por isso. Mas Tsukishima diz que se sente até envergonhado por ter ficado numa posição tão baixa quanto essa. Dito
Dito isso, Tsukishima se dispõe a ajudar os dois nas provas caso eles se ajoelhem para ele, porém eles decidem não fazer isso e apenas seguem estudando sozinhos. E nisso, Tsukishima deixa a biblioteca, chamando os dois de teimosos por recusarem a sua ajuda, e no dia seguinte, Tsukishima encontra Sakura Daimon estudando sozinho, e então decide ajudá-lo com os estudos, mas só até o Izubuchi aparecer por ali, e passados os dias, finalmente, chega o dia do exame. Nisso, Sakura Daimon vai até com Hinata todo alegre, dizendo que não reprovou em nenhuma matéria, portanto, eles poderão sair juntos nas férias de verão como combinado. E ao ver isso, o Hinata vai até Tsukishima e o agradece, afinal, foi ela quem pediu para ele ajudar Sakura Daimon nos estudos. E já no primeiro dia de férias, Akina e os outros vão até uma loja para comprar roupas de banho, e durante a escolha dos biquínis, o Hinata mira em escolher um look que Sakura Daimon prefira, mas logo ao pensar nisso, ela nota que a escolha da sua roupa não tem nada a ver com ele, e conta a Akina, ela tenta escolher um biquíni que mais agrade o Izubuchi, mas durante as compras, elas são surpreendidas por Yamato, que assim como elas, também está escolhendo o biquíni para ela. Afinal, Yamato tem o costume de ir para casa de veraneio todo verão, mas ao notar que o biquíni ficou muito pequeno em Yamato, Akina entrega um outro biquíni para ela experimentar. Então as garotas ficam surpresas, pois o biquíni combinou muito mais na Yamato do que na própria Akina. E nisso, Tazaki começa a tirar umas fotos da Yamato, e após deixarem a loja, Yamato chama as garotas para irem na mesma casa de verão que ela irá na semana que vem. Cara, eu vou dizer pra você que eu acho que mesmo se ela não chamasse, por algum motivo do destino, do acaso, eles iam parar na mesma praia, e talvez até fossem parar na porta dela só porque o autor quis. E se vocês quiserem a continuação, deixa o like, se inscreve que eu com certeza trago pra vocês, e vejo vocês lá. Fui!